Bom dia, boa tarde ou boa noite, todo mundo bem por aí? Sim, sim. Ok? Sim, sim. Você tá vendo, tem coisa diferente aqui, ó. Você tá vendo, né? Tem coisa diferente. Eu queria, justamente faz tempo que eu tô me enrolando, desculpem, a expressão é essa mesmo, tô me enrolando para fazer isso, mas hoje consegui tempo e me organizar. Então, dá uma olhada o que tem aqui na pedra para você, 3210. Finalmente, nós vamos fazer aí um paralelo entre a matemática e a música. As pessoas ouvem bastante música, há séculos as pessoas ouvem e produzem música, mas a pergunta é onde é que a matemática está envolvida nisso, até que ponto há o envolvimento. Então eu vou contar isso aqui na pedra, eu vou embora do canto, tchau. Então, bem devagar, nós vamos começar, claro, isso aqui é uma visão muito simplista que eu quero dar com relação a algumas coisas. Primeiro, duração das notas. A matemática está envolvida aqui diretamente. Nós temos alguma coisa engraçadinha. Eu não vou considerar a nota chamada breve, porque há muito tempo ela não é usada na notação musical, né, moderna. Então não se usa mais a breve. Usa-se a semibreve. Então, só lembrando, do ponto de vista aí, etimológico, semi quer dizer metade de. Então eu tenho a breve, que é uma nota que tem 4 tempos. Então, a questão é de ter 4 tempos se eu tenho, eu já vou contar sobre isso com mais detalhes, mas se eu tenho uma fórmula de compasso que diz assim, 4 por 4, uma nota dessas preenche o compasso inteiro, porque ela tem 4 tempos, certo? Olha que coisa bacana, cada semibreve vale 2 mínimas. Então, olha que óbvio, né? Se eu tenho uma semibreve que vale 4 tempos, e cada uma delas vale 2 mínimas, eu posso dizer que cada uma delas tem 2 tempos. Então, olha que bacana. Eu precisaria, para fechar o compasso, de 2 mínimas, certo? Então, uma semibreve vale 2 mínimas. Voltando à questão da etimologia, ó, semi, de novo, metade de. Então, é meio óbvio, né? Se eu tenho uma mínima valendo 2 tempos, cada semínima, ou seja, metade dela, valerá 1 tempo. Então eu tenho 1 tempo aqui, 1 tempo aqui, 1 tempo aqui, 1 tempo aqui. Certo? Daí os nomes começam a ficar meio birutas. Eu tenho uma coisa chamada colcheia. Olha que coisa engraçadinha. 4 viraram 2 pela metade. Cada 2 virou 1, ou seja, eu tenho uma mínima que vale 2 tempos, ela é equivalente a 2 semínimas de 1 tempo cada uma. E, obviamente, cada tempo irá valer 2 de meio tempo. Então é uma coisa muito estranha você pensar em meio tempo, mas é verdade, meio tempo. Mas as coisas pioram, porque a gente entra numa coisa chamada semicolcheia, ou seja, metade da colcheia. Então vamos tentar pensar na matemática. De novo, né? A gente não tem como se dissociar dela. Se eu tinha 4 tempos aqui, 4 na semibreve, 2 na mínima, 1 na semínima, meio na colcheia, obrigatoriamente eu terei 1/4 na semicolcheia. Então, olha que coisa engraçada que a matemática diz. Para nós, a duração das notas é uma PG, progressão geométrica, cuja razão é meio. Eu sempre vou dividindo por 2. Eu não quero entrar na fusa e na quartifusa, porque é uma coisa muito biruta. Eu tenho lá 1/8 e 1/16 de tempo. Mas não interessa para nós, só pense nisso. Essas 5 são as figuras que mais aparecem. Certo? Então vamos pensar no seguinte, de novo. Eu tenho uma progressão geométrica, ou seja, elas obedecem a um fator de multiplicação, só que nesse caso, o fator que está sendo multiplicado na duração das notas é meio. Então, cada duração de nota é metade da anterior. Semibreve, 4 tempos, mínima vale 2, semínima vale 1, colcheia vale meio e semicolcheia vale 1/4. Então, olha que coisa engraçadinha que a matemática proporciona. Vamos pensar de novo na tal da fórmula 4 por 4. Olha o que a matemática diz. Olha como é inteligente a questão da notação musical. 4 por 4 quer dizer o seguinte, eu preciso de 4 notas, cada uma valendo 1 tempo, ou seja, eu preciso
de 4 semínimas para fechar um compasso. Então, eu coloco 4 semínimas, que é esse caso aqui, ou eu troco 2 dessa por uma dessa, ficarei com 2 mínimas, ou coloco uma semibreve para fechar o compasso inteiro. Claro que se eu for colocar mais notas, desculpe, precisaria de menos tempo para cada uma. Então, olha que bacana. Se eu trocar cada semínima por colcheia, eu precisarei de 2, 4, 6, 8 colcheias para fechar o compasso de 4 tempos. E, claro, precisarei de 16 semicolcheias para fechar o tempo de 4x4. Então, olha que bacana. Agora vem a PG ao contrário. Olha que coisa bacana. Estamos considerando, então, só para você não se perder, um compasso 4x4. Hein? Eu preciso de uma nota dessas para fechar o compasso inteiro. Preciso de 2 dessas, 4 dessas, 8 dessas ou 16 dessas. Certo? Então, lembrem, a duração da nota é inversamente proporcional à quantidade de notas que eu preciso. Semibreve vale 4 tempos, eu preciso de uma nota só para preencher o compasso inteiro. Mínima vale 2 tempos, eu preciso de 2 notas para fechar 4 tempos. Semínima, 1 tempo cada uma, eu preciso de 4 para fechar o compasso 4x4. Colcheia vale meio, eu preciso de 8. E semicolcheia vale 1/4, eu preciso de 16. Olha como a matemática é boa. Mais uma vez, se você notar bem, o produto disso, por isso é sempre o mesmo. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4. Meio vezes 8, 4. 1/4 vezes 16, 4. Estão aí os seus 4 tempos. Claro para todo mundo isso? Sim, sim. Muito bem, continuando. O teclado normal, num instrumento chamado, eu vou contar uma frase aqui, vocês não deem risada, o nome é esse mesmo. Num instrumento chamado bem temperado, isso é coisa do seu amigo Bach, tem 12 notas. Eu começo em um Dó e termino no outro Dó. Eu tenho 12 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? A 13ª seria o próprio Dó. Então, entre um Dó e o outro Dó, eu tenho 12 notas no meio do caminho. Certo? Por que bem temperado? Daqui a pouco eu vou contar a matemática envolvida nisso, mas é uma matemática, para variar, bem biruta, como sempre, né? Como sempre, bem biruta. Alguém sugeriu dar nome às notas. Então, todo mundo conhece como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Só que, de uma forma que todo mundo fale a mesma língua, porque você imagine, uma nota no Japão seria grafada como Dó, mas a pergunta, será que os caras escreveriam o nome Dó ou escreveriam o seu katakana, o seu hiragana, e daí? Como é que faz? Então, alguém sugeriu chamar a nota Lá de A. Então, olha que bacana. Lá, Si e Dó. O Dó é o C. Então, Dó de novo. Dó. E daí é só completar a escala. Ré, Mi, Fá e Sol. Olha que engraçadinho. Este símbolo que está aqui na frente é o primeiro que aparece sempre no pentagrama. É o nome da clave. Esta clave, ou chave, ou clef em francês, ou clef em inglês, dá o nome das notas. Esta clave aqui se chama clave de Sol. E olha que coincidência. Esta voltinha que ela dá aqui, essa voluta, diz exatamente onde é que está o nosso amigo Sol. Boa, né? Claro para todos? Então nós temos aí, a princípio, 7 nomes diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que no instrumento bem temperado, eu tenho o que a gente chama, que vocês chamariam das notas pretas. Quem são as notas pretas, afinal? Segure aí que eu já vou contar. Certo? Por enquanto, então, deram os nomes em função do Lá ser chamado de A, as outras acompanharam a sequência, certo? Em alguns lugares, é muito engraçado, chama-se o Si de H. Bacana, né? Porque daí fica A, B, C, D, F, G, H.
Mas quem é o B? O B é o Si bemol. Biruta. Quem é bemol? Segurei. Então, olha que estranho. Então, agora vamos começar a contar a matemática envolvida nisso. As notas pretas do piano, vamos pensar em piano, um instrumento bem temperado, mais óbvio para todo mundo, né? Esta nota preta aqui está entre o Dó e o Ré. Então, ela é um pouquinho mais do que o Dó e um pouquinho menos do que o Ré. Então, a frase é, quando você sobe do Dó para o Ré, você está subindo, guarde bem a frase, está subindo, eu chamaria o Dó de Dó sustenido. Ele é um pouquinho mais, tanto que em inglês é sharp, C sharp, ou seja, é um Dó afiado, sabe, um pouquinho maior do que o Dó. Se eu estou descendo, o nome muda, chama-se Ré bemol, em inglês de flat, achatado. Só que nos instrumentos, como o piano, por exemplo, é a mesma nota, chama-se enarmonia. Nos instrumentos bem temperados, ou seja, onde tem só 12 notas, não tem meio do caminho, o Dó sustenido é exatamente no mesmo lugar que o Ré bemol. Só que no violino, no violão e vários outros, eu não tenho o que a gente chama de bem temperado. Lá, Dó sustenido é uma coisa, o Ré bemol é outra, dependendo de onde se coloca o dedinho. Vou até mostrar aqui, claro, eu não tenho violino aqui por questões óbvias, né? Mas contar uma coisa. Violino, você sabe, né? Se põe embaixo do queixo, põe aqui encostado na bochecha. Com esta mão se flexiona as cordas, encosta nas cordas e com essa você pega o arco. Claro que eu vou fazer uma coisa bem absurda. Se põe o dedinho aqui, é Dó sustenido. Se põe um pouquinho para lá, para trás é Ré bemol. Quer dizer, é biruta isso. Mas por quê? Ele não é bem temperado. Então, para nós, ser bem temperado é eu dividi as 12 notas em intervalos exatamente iguais. Seu amigo Bach que fez isso, tanto que ele tem uma obra chamada O Cravo Bem Temperado, ou seja, não é porque vai açafrão e sal, né? Não é isso. Bem temperado é porque está devidamente dividido em 12 partes exatamente, matematicamente iguais, certo? Então lembrem, violino não é bem temperado. O violão é mais ou menos. Você sabe que se você olhar o braço do violão, tem aquelas marcações. Se você olhar bem, as marcações não são equidistantes, ou seja, quanto mais perto da boca do violão, mais próximas elas ficam. Porque, já contei isso em sala, é uma escala logarítmica, enfim, mas lembrem que se você colocar o dedinho um pouquinho para trás da marca ou um pouquinho antes, as notas são diferentes. Para quem tem ouvido absoluto, que não é o meu caso, graças a Deus, consegue diferenciar o Dó sustenido do Ré bemol. No piano não tem como. Você não tem como apertar uma nota no meio. Eu vou mostrar isso aqui, não no teclado, por enquanto, segurei. Vou mostrar aqui no desenho. Você não tem como apertar uma tecla aqui no meio, porque não tem. Você não tem uma tecla aqui no meio. Ou é Dó sustenido ou é Ré, não tem uma nota aqui no meio. Certo? Então, por isso que ele se chama bem temperado. Claro para todo mundo isso? Tô bem. Vou dizer uma coisa engraçadinha. Você pode chamar as notas, como eu disse, de Dó sustenido ou Ré bemol, que é a mesma nota. Se você for pensar que você está subindo, você está aumentando a frequência da nota. Lembre que frequência, a gente sabe que lá da física, né? Frequência você lembra disso? O quê? 1 sobre o tempo. Lembra disso? Frequência é 1 sobre o tempo. Então, se eu tenho, no caso do Lá, 440 Hz, que é o padrão, hoje já foi 425, já foi 435, hoje é 440. Se bem que algumas orquestras ainda afinam em 435 para manter uma questão histórica aí. Então, olha que bacana. Se o Lá é 440, a nota imediatamente superior vai ser um pouquinho mais alta em termos de frequência. Lembre, altura não é volume, pelo amor dos meus filhinhos, que eu não tenho ainda. A altura de nota diz respeito à frequência dela. Então, se o Lá é 440, o Lá sustenido vai ser um pouco mais. Claro para todo mundo? Sim, sim. Agora, aqui eu fiz esse desenho de propósito, reproduzi aqui embaixo, por uma questão. Muita gente não consegue ver isso. Dó para Ré bemol é uma coisa esquisita de você ver. Por quê? Porque, a princípio, a gente sempre fala, né, nas teorias musicais, que o sustenido sobe e o bemol desce. Então é só lembrar, S de sustenido sobe, bemol desce.
É estranho você pensar que você continua subindo, por quê? Porque as notas são enarmônicas, é a mesma nota. Dó sustenido e Ré bemol são as mesmas notas fisicamente no piano. Então, esse desenho aqui de baixo, esse desenho aqui, vou até fazer um retangulão em volta. Esse desenho aqui não é lá muito didático, porque muitas pessoas não conseguem ver que você está subindo de Dó para Ré bemol. É estranho você pensar nisso. Ele seria mais didático se fosse ao contrário. Se nós tivéssemos, por exemplo, eu vou desenhar aqui um pentagrama. Lembrando que chama-se pentagrama porque tem, já sabe, né? 5 linhas. Ah, mas as linhas suplementares não interessa por enquanto. Olha que bonitinho, que coisa graciosa. Eu tenho aqui um Ré e aqui eu tenho um Ré bemol. Então fica nítida a ideia de que está descendo. Ré para Ré bemol, estou descendo. Vamos olhar no piano de novo. Ré para Ré bemol, eu estou descendo. Então esse desenho aqui de Dó para Ré bemol fica estranho de você ver. Raros são os compositores que escrevem isso. Então os compositores, claro, os decentes, né, lá do século XIV em diante até o século XX. Depois só piorou. Quando é uma questão ascendente, eles fazem questão de deixar isso muito claro. Dó para Dó sustenido, está subindo. Aqui é tão estranho de ver, você precisa fazer continha rápido de cabeça para tentar lembrar que Dó sustenido é a mesma coisa que Ré bemol. Lembrando que no piano no cravo também no violino não é. Mas aí que tá, se está escrito na partitura Dó sustenido, o violinista toca Dó sustenido horas, certo? Se está escrito Ré bemol, ele toca, por incrível que pareça, Ré sustenido, porque a orquestra inteira está tocando a mesma nota. Os temperados e os não temperados. Claro para todo mundo? Então cuidem com isso. Então lembrando, agora começa a parte boa. Então agora vai ficar bacana. Eu vou dizer uma frase para os senhores com relação ao Lá. Então, Lá 440 foi dado como padrão, como referência. Quando você levanta o telefone fixo do gancho, você ouve uma nota. Não é 440, aquele é 400 Hz. É um pouquinho menos do que o Lá, certo? Um pouquinho menos. Não chega a ser um Sol sustenido, mas ele é quase, ele está no meio do caminho. Então aquela nota é 400 Hz redondo, é o meio do caminho praticamente entre o Sol sustenido e o Lá. Então ele estaria aqui, ó. É uma nota que estaria aqui. Então aquele 400 Hz está aqui, ó. Não é nem Sol sustenido e nem Lá, porque o Lá é 440, certo? Agora eu vou contar uma coisa. Então agora é hora de contar as coisas bacanas. Então bem devagar vamos mostrar, voltar aqui para a câmera. Eu vou ficar um pouco de lado porque eu vou tocar algumas coisas aqui. Onde a matemática entra na questão da relação de frequências, por que umas coisas são boas de serem ouvidas e outras não? Então eu vou fazer um exemplo típico. Pegar uma oitava, Dó, Dó. Certo? Dó, Dó. Claro para todo mundo? Lembrando, eu tenho 7 notas sem esquecer, sem pensar nas pretas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó de novo. O Dó é a oitava nota. Então quando se escuta Dó com Dó, bacana. Lá com Lá, bacana também. Ok? Ok. Quando começa a ficar esquisito? Então vamos pensar primeiro naquela questão mais óbvia, que todo mundo conta. Quando se pega a primeira nota, vamos pegar no caso aqui, usar como referência, em vez do Lá, vou usar o Dó. É a mesma ideia, só que só estou deslocando tudo. Pegar o Dó. Dó. A terceira nota, contando com o Dó. Se o Dó é a primeira, Ré é a segunda, Mi é a terceira. Dó com Mi. É agradável de ouvir. Por quê? Então, você vem aqui na tabela, olha assim. Terceira nota. Então, faz de conta que aqui o Dó. Dó, Dó sustenido, Ré. E você pensa, cara, e agora? Me perdi. Então, cara, é mais fácil você pensar no seguinte. Dó, Dó sustenido, Ré. Só que nós temos um problema aqui nessa tabela, porque do Si pro Dó, a gente vai contar aqui daqui a pouco, tem só meio tom, não tem um tom inteiro. Então eu tenho que pensar realmente na questão. Vamos pensar no Lá, então. Então, em vez de a gente pensar no Dó, a gente vai se perder na tabela. Então, pensar no Lá. Lá. Quem é a terceira do Lá? Então, Lá, Si, Dó. Só que para manter a questão da ordem matemática de um acorde chamado acorde maior,
eu tenho que ter a primeira, a segunda não, terceira maior. Terceira maior seria o Dó aumentado meio tom, ou seja, em vez de Dó normal, Dó sustenido. Então, primeira com terceira. Bom de ouvir, né? Como é que funciona isso matematicamente? Então, se você for olhar aqui na tabela, ó, o Lá é relação 1 para 1, ou seja, Lá é Lá mesmo. Dó sustenido, 5 quartos, 5 para 4. Então, você pega a frequência do Lá, multiplica por 5 e divide por 4. Ok, uma relação boa, 5 por 4 dá 1,2. Bacana, bacana. Vamos colocar o quinto tom. Quinto tom é Lá, então você tem o Lá, esqueça o Si, Dó sustenido, esqueça o Ré, Mi. Lá, Dó e Mi. Bom de ouvir, né? Por que é bom de ouvir? Você vem aqui na tabela e olha, Mi, relação de 3 para 2, 1,5. Então são intervalos agradáveis. De novo, chama-se Lá maior. Qualquer acorde maior é um acorde feliz, como as pessoas dizem, ó. Lá maior, Dó maior, Fá sustenido maior. São todos acordes felizes. Agora vem a parte engraçadinha da matemática. Quando você diminui meio tom, o terceiro, ou seja, lá, em vez de Dó sustenido, você põe o Dó normal, olha o que acontece com a relação. Em vez de 5 para 4, vai de 6 para 5, a relação de frequências. Então, olha o que acontece. Olha a comparação. Lá maior, um acorde feliz, Lá menor, um acorde triste. Entendeu a ideia? Vale para qualquer tonalidade. Dó maior, Dó menor. Entendeu? O acorde menor, esquecendo a tonalidade inteira, não vamos pensar em todas as notas, mas vamos pensar só na tonalidade, só nas 3. Dó, Mi, Sol. Acorde maior. Dó, Mi bemol, Sol. Eu acabei de diminuir meio tom o terceiro grau. Então, olha de novo. Dó maior, Dó menor. Boa, né? Agora começam as coisas engraçadas. A Bossa Nova introduziu uma coisa que ninguém tinha ousado fazer, que é colocar uma relação que dá a tal famosa dissonância. Tem alguma coisa errada ali. Sabe que tem uma coisa, parece que está sobrando, tem alguma coisa que está, não sei, não encaixa bem. Por quê? Então vamos lá. Eu vou mostrar umas coisas engraçadas aqui. Agora vou usar o Dó como referência. Primeiro grau sozinho, primeiro e terceiro. Agora, olha o que acontece se fizer o primeiro e o segundo. Por que sou esquisito? Porque a relação de um tom para o outro, seja lá de Lá para Si ou de Dó para Ré, olha aqui a tabela, ó. 9 oitavos. 9 oitavos. É uma relação muito perto de 1. É uma relação muito perto de 1, mas não é 1, é um pouco mais, porque é 9 sobre 8. É uma relação esquisita. Olha de novo. Dó com Ré. Quando que piora? Então agora você vai tentar entender por que a música é um troço de gente biruta. Eu vou tocar Dó com Dó sustenido, ou seja, uma branca com uma preta exatamente grudada nela. Olha o que acontece. De novo. Dó com Dó sustenido. Isso vale para qualquer tonalidade. Vamos pegar no caso do Lá. Lá com Dó sustenido, ou seja, primeiro e terceiro graus. Lá com Dó normal, ou seja, primeiro e terceiro grau menor, para poder fazer o acorde menor. Lá com Si, que é a segunda dele. E Lá com Si bemol, que é a nota biruta. É a nota que está ali, não sei, soa estranho. Olha que bacana. Você vê que tem... parece que está desafinado. Por quê? Porque a relação é muito próxima. Entendeu a ideia? A relação é de 16 para 15. Então, olhe bem de novo. A relação entre uma nota e o seu tom, ou seja, o seu tom superior, não meio tom, seu tom superior, ou seja, uma branca, tirando o Mi e o Fá que são juntos, e o Lá e o Si e o Dó que são juntos, mas pegando Dó e Ré, ou Lá e Si. Segunda, a relação é de 9 oitavos. Quando a segunda chama-se segunda menor, ou seja, duas notas realmente grudadas uma na outra, tanto faz se são duas brancas ou uma preta e uma branca, a relação cai para 16 para 15. Cara, 16 para 15 é muito próximo de 15, é quase próximo de 1 para 1, então é um troço que dói na orelha. Não é que doa. Você se sente desconfortável, porque é uma relação matemática biruta. Claro para todo mundo? Então, quando começa a ficar bacana? Então vamos lá, vamos tentar pensar agora. Vocês podem olhar a tabela depois. Eu vou
fazer alguns gracejos aqui. Lembra do maior? Então, Dó maior. Dó menor. O que a Bossa Nova inventou? Colocar uma coisa chamada sétima maior. Veja, são 7 notas. Guarde bem, 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Até chegar a oitava, que é o Dó. Por isso que se chama oitava, de um Dó para o outro, ou de um Lá para o outro, ou de um Mi para o outro, uma oitava. Sétima maior. Ou seja, não é nem a sétima e nem a oitava. Então, olha que troço biruta. Isso aqui é Bossa Nova. Você viu que tem alguma coisa que está estranha? Dó maior, inclusive com a oitava. Dó com a sétima maior. Tem alguma coisa que está estranha. Então, isso caracterizou a tal da Bossa Nova, esses acordes de sétimas maiores. Se tem sétima maior, tem sétima menor. Daí não é sétima menor, é só sétima. Ó que bacana. Pode ver, ó. Diferente da sétima maior, que é. Pode ver, a sétima maior parece que está pedindo. Cara, suba mais um pouquinho, falta pouco para chegar no Dó. Isso caracterizou a Bossa Nova por muito tempo. Entendeu a ideia? Então você pode olhar essa tabela e se divertir. Eu vou embora aqui do canto, tem mais coisa para contar, fui. Entendeu a ideia? Então essa relação mostra... desculpa, essa tabela mostra algumas relações. Então, quanto mais próximo de um, mais o acorde se torna estranho. Pode ver, ó, acorde de segunda maior, uma nota grudada na outra, 16 para 15, é um troço muito biruta. Em compensação, quando você pega a primeira, a terceira e a quinta, ó, são números, como diziam, números bonitinhos, ó, 5 para 4, 3 para 2, certo? Agora, olha a sétima maior, que coisa de gente biruta, por isso que dá a sensação ruim, 15 para 8. É quase 2, porque 2 seria 16 para 8. 15 para 8. É uma relação quebrada, matematicamente quebrada. Se você for dividir 15 por 8, dá 1,9 dos quebrados. Entendeu a ideia? Então, por isso que soa estranho. Certo? Então, vamos pensar no seguinte. Eu vou voltar aqui rapidão. Eu não quero me estender muito nessa questão. Quero voltar aqui para a câmera. Por que eu faço questão de contar da Bossa Nova? Então, eu acho, não sei se vocês conhecem aquela música assim. Todo mundo conhece, né? Brilha, brilha, estrelinha. Se essa música fosse tocada em modo menor, olha que coisa triste. Viu como descaracteriza? Fica triste. Então, de novo em modo maior. Modo menor. Se fosse Bossa Nova, teria que colocar uma sétima junto. Ó. Olha como é estranho, como soa estranho, né? Então, esta é a frase que eu quis trazer para vocês aí, essa tentativa de explicação da questão matemática envolvida aí com a música, certo? Voltaremos a esse assunto muito em breve, ou em semi-breve. Eu não pude resistir a fazer essa piada ruim, certo? Então, descansem, porque eu vou. E quem sabe com sétima maior, com quarta, com quinta, com nona. Ah, desculpe, tem um acorde bonitinho, falar em nona. Tem um acorde bacana. Você sabe que, vou insistir na Bossa Nova de novo. A Bossa Nova introduziu alguns acordes chamados acordes de nona, acordes de 11ª. Cara, você fica pensando, cara, nona. Por que nona? Não interessa. O compositor escreveu assim, vai ser assim. Então pense. Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó de novo. Quem é a nona? Ré. Então, olha que acorde biruta, isso que chama-se Dó com nona. Isso no violão é mais complicado de fazer. Por isso que eu digo, o piano tem uma grande vantagem. As notas estão todas aqui, ó, no intervalo de uma palma. De um palmo, na verdade. Tudo aqui, ó. Né? No violão, não. É tudo, você tem que fazer aquelas aranhas assim com a mão. Não dá. Às vezes tem que pedir para alguém ajudar a fazer a pestana. Não dá, velho. É mais complicado. Aqui não, aqui tá tudo perto. Mas tem um acorde que eu gosto, chamado acorde diminuto. Olha como a matemática é bonita. Você diminui o terceiro grau, ou seja, era maior, você deixa menor. Se põe junto o quinto diminuído também, ou seja, era para ser assim, fica assim. E se põe o sexto grau. Então olha que bonito esse acorde, chama-se Dó diminuto. É representado com uma bolinha. Você escreve C, porque é o Dó, com uma bolinha lá, para
dizer que é um acorde diminuto, certo? Já gastei então meia hora da vida de vocês. Um dia, daqui a pouco, ou meia hora. O que, diretor? Hoje ainda? Tá. Segundo o diretor, a gente volta hoje, seja lá hoje, quando for. Então, segure, respire, voltaremos, vou fazer aquela piada de novo. Muito em breve, ou em semibreve, ou em semínima, ou se for muito rápido, em colcheia. Eu vou e volto. Grande abraço. Fui!